Vamos conversar com o coordenador da 8ª Corpim, situada aqui a sede em Teixeira de Freitas, mas que compete todos os 13 municípios do Baixo Extremo Sul. Estou falando com o Dr. Moisés Damasceno, ele que recentemente assumiu a 8ª Coordenadoria da Polícia do Interior, que é justamente a nossa 8ª Corpim aqui de Teixeira de Freitas. E ele vai falar conosco sobre o balanço aí da 2ª edição da Operação Paz, que veio de competência para a 8ª Corpim e teve aí como sede de operação o município de Mucuri, mas agiu em todos os outros demais municípios que é de sua competência. Dr. Moisés, seja bem-vindo aqui no portal Netinho News para falar sobre segurança pública, aquilo que é de fundamental para todos nós. Isso, eu agradeço aí pela presença de vocês e dar a oportunidade à Polícia Civil de falar e apresentar os resultados dessa grande operação, que foi a Operação Paz, que agora nós fizemos, como você disse, como município referência Mucuri. Doutor, quais foram os resultados que a Polícia Civil da 8ª Corpim aqui, competente da 8ª Corpim, teve nessa operação? Os resultados foram excelentes, muito bons. Estou muito orgulhoso e satisfeito com o desempenho da equipe. A equipe que atuou com bastante entusiasmo e apresentou os resultados excelentes, né? Inclusive, foi um dos resultados melhores do estado da Bahia em relação à Operação Paz da Polícia Civil, pelo que eu tenho visto em relação aos outros municípios até maiores do que aqui Teixeira de Freitas e alguns até que tiveram um efetivo maior empregado. Aqui nós trabalhamos com as equipes daqui do município de Teixeira de Freitas, os integrantes daqui da regional da 8ª Corpim. Recebemos apoio também de Eunápolis e Porto Seguro, que estiveram aqui conosco nesse período, que foi do dia 7 ao dia 21. E nesse período os resultados foram brilhantes, né? Nós que trabalhamos com investigação policial, focamos todos os crimes, mas nessa Operação Paz o principal deles são os crimes de homicídios. Então, de início, eu peguei 64 inquéritos policiais de casos de homicídios que aconteceram nos anos 2020, 2021, 2022 e 2023, para que esses inquéritos fossem movimentados, esses casos fossem apurados, e ao longo dessas apurações, os resultados foram excelentes. Desses 62 inquéritos movimentados, distribuídos, 34 foram efetivamente movimentados pelas equipes que estavam aqui presentes, pelos delegados, escrivães e investigadores. Conseguimos remeter 15 inquéritos com soluções, né, com resultados já exitosos, demonstrando a autoria, materialidade do crime, e isso dá em média aí um inquérito por dia. E o inquérito por dia é um número altíssimo, principalmente de homicídio, que é um crime complexo de se investigar, casos às vezes até mais antigos também que estavam parados. Então, isso demonstra o empenho e a dedicação da equipe e o quanto nós fomos exitosos nessa etapa da Operação Paz aqui na regional. Inclusive foram 41 prisões em 15 dias. É um número altíssimo, como eu disse também em relação ao número de inquéritos enviados. Dessas 41 prisões, 35 pessoas foram presas. Aí cabe aqui uma diferenciação. O que é prisão? Porque o número de prisão é diferente do número de pessoas presas. Muitas vezes a gente vai prender um indivíduo que está com mandado de prisão em aberto. Chegando lá na casa dele, a gente tem um mandado de busca, encontramos uma arma de fogo. Então ele vai ser preso pelo mandado de prisão relacionado ao homicídio que ele está sendo investigado e vai ser preso em flagrante pela arma de fogo encontrada na casa dele. Então foram 41 prisões, somando os flagrantes, os mandados de prisão, tá? E às vezes o indivíduo tem 2 mandados, como aconteceu com um que prendemos em Posto da Mata. Ele tinha um mandado por Mucuri e tinha um mandado também em aberto pelo Estado do Espírito Santo. Ele teve 2 mandados de prisão cumpridos. Então foram 41 prisões e 35 pessoas presas. E esses 2 números, tanto no quesito A como no quesito B, são números altíssimos. E eu posso dizer com toda certeza que é a maior produtividade da Bahia, pelos números até então apresentados. Não vi outro município, outra regional ainda, que tenha apresentado algum número deste tamanho, né? E nos 2 quesitos, tanto em relação ao número de prisões, como em relação ao número de pessoas presas. Então, as equipes que vieram para cá, que se dedicaram, foram exitosas, estão de parabéns, todos os dias acordando 2h30 da manhã. Aliás, 2h30 da manhã aqui na delegacia. Então eles acordaram bem mais cedo do que 2h30 para estarem aqui 2h30 nesse horário.
E a gente percebeu todo mundo muito entusiasmado, todo mundo muito empolgado, buscando apresentar os resultados, né? Os resultados fidedignos, todos lá com nomes de pessoas que foram presas, com números de ocorrência, número de inquéritos policiais, tudo pronto ali se alguém quiser auditar os números. Mas foi uma perfeição essa Operação Paz que aconteceu aqui no município de Teixeira de Freitas como sede da coordenadoria, mas que teve como município referência Mucuri, que é a entrada do nosso estado, entrada e saída do nosso estado, e vinha também pontuando negativamente nesse período. Só em Mucuri nós conseguimos, no município, né, em Tabatã e Mucuri, cumprir 14 mandados de busca. É um número altíssimo para aquela região, que vinha sem movimentação devida e com um número altíssimo de crimes que vinha acontecendo ali. Elucidamos o homicídio que aconteceu em Costa Dourada, né? Logo no mesmo dia, a equipe esteve presente, inclusive o Dr. Bruno estava à frente da equipe que conseguiu prender 3 indivíduos, 2 foram presos na hora, logo depois, aliás, lá mesmo na região de Costa Dourada, e um terceiro que veio à delegacia aqui, foi preso, foi dado voz de prisão em flagrante a ele, depois que ele chegou na delegacia, porque nós já o estávamos procurando em seus endereços, seus locais, e quando ele compareceu, ele recebeu voz de prisão em flagrante. Então, foram resultados exitosos. Tem indivíduo que foi preso por estupro, tem um rapaz que vinha praticando uma sucessão de estupros ali no município de Nova Viçosa, mais precisamente no distrito de Posto da Mata, e esse rapaz, esse indivíduo, era um jovem, né, 30 e poucos anos, 31 anos, carro bonito, automóvel, etc. Oferecia carona para algumas amigas e tal, e depois as levava para o local ermo e lá as obrigava a manter relações sexuais com ele. As vítimas, muitas vezes, jovens, não queriam prestar ocorrência policial, com receio, com vergonha da situação que elas se sentem, muitas vezes, envergonhadas, que as pessoas, quando avaliam, falam, por que entrou no carro? Então, sempre tem esse preconceito e sempre, se não tiver muito cuidado, a mulher que é tido como, né, então, errada. Então, nesse contexto, muitas mulheres deixaram de procurar a polícia, mas uma procurou, adotamos todas as providências necessárias, foi representada pela prisão preventiva por Dr. Ludovico, delegado aqui de Teixeira de Freitas, porque nós estamos sendo delegado em Nova Viçosa, aguardando agora a nomeação no próximo concurso. Então, o doutor Ludovico representou pela prisão preventiva desse indivíduo, decretada a prisão, cumprimos o mandado dele, salvo engano, dia 14, ele se encontra preso, várias pessoas já se apresentaram, outras vítimas, né, dizendo que também foram vítimas dele. Então, são fatos importantes que foram solucionados, dado andamento, ao longo dessa fase da Operação Paz, que recebemos, como eu disse, apoio também de outras unidades, não foram só policiais daqui. Foram policiais também que vieram de Eunápolis e Porto Seguro, se juntaram aos que aqui estavam. Tivemos, assim, foi um total de quantos policiais ao todo, entre delegados, escrivãs e também investigadores? Doutor? São 50. São 50 policiais e nós dividimos em grupos, né? 9 dias, e juntando, tem um período que 9 e 9 dá 18, então tem um período de 3 dias no meio ali, que coincide que a gente tem todos os 50 policiais juntos. Então, no início você coloca 25, que é o período para você ir solicitando algumas cautelares, e ao longo do curso, do processo, chega um momento que você tem todos os policiais 50 juntos para cumprir as medidas cautelares, busca e apreensão, prisões que foram realizadas, flagrantes, etc. No todo, foram 50 policiais envolvidos. Doutor, essa parceria entre Polícia Civil, Poder Judiciário e Ministério Público também contou muito com o sucesso da Operação Paz feita pelos senhores? Sim, com certeza. Nós tivemos uma acolhida muito boa de todo o Judiciário, de todo o Ministério Público aqui da região, e que, vendo o interesse da Polícia Civil, da Polícia Judiciária, em fazer bem o que ele se propõe, que é o trabalho de Polícia Judiciária, investigar, instruir os inquéritos, se apresentaram de forma solícitas em analisar os casos, em tempo até recorde, né? Casos que a gente apresentou, instruiu, nesse período de 15 dias, apresentamos os elementos, foram analisados, muitos deles já decretados, outros ainda estão aguardando para serem analisados após o recesso. Então, eu acredito que essa parceria deu certo, e quem ganha com isso é a sociedade,
porque se você tem todos os poderes ali constituídos, a quem cabe apurar, quem cabe julgar, quem cabe analisar, etc., unidos em prol de uma resposta positiva no combate da violência, a sociedade é quem ganha, porque ganha um ambiente mais sadio, mais tranquilo para poder viver com seus familiares. A parceria também com a Polícia Militar, né, da nossa região, né, CPR Extremo Sul, bem como também com as unidades especializadas, como nós temos aqui a CIP Mata Atlântica, nós temos também a CIPA de Porto Seguro, que sempre está operando por aqui, também na nossa região, como tem também a Polícia Rodoviária Estadual e a Polícia Rodoviária Federal. São também parceiros importantes para um resultado, para o bem comum de todos, né, doutor? Com certeza, é como se fosse uma engrenagem. A segurança pública, ela tem peças, e essas peças elas funcionam de forma conjunta, de forma sincronizada. Quando esse funcionamento ele ocorre dessa forma sincronizada, conjunta, cada um dentro de suas atribuições, pode ter certeza que o resultado é positivo, e o resultado é positivo para a sociedade, porque o trabalho no final, ele alcança o seu resultado final. Então, por exemplo, nós tivemos uma operação que a Polícia Rodoviária Federal participou conosco. Nós realizamos uma grande abordagem aqui em algumas lojas que vendem peças usadas, que, segundo informações colhidas durante investigações policiais, nesses locais havia peças oriundas de veículos roubados, né? Então a gente fez uma grande operação, encontramos elementos, o indivíduo foi autuado em flagrante, né? Então são ações como essas, de forma coordenada, sincronizada, que atinge e alcançam o resultado esperado por toda a sociedade. Operação Paz foi justamente uma operação implantada dentro do estado da Bahia para que se pudesse justamente combater o crime. Qual a mensagem que o senhor deixa nesse exato momento sobre as ações voltadas dentro da Operação Paz para a nossa sociedade, doutor? É uma operação que ela visa reprimir a criminalidade. Cada instituição, dentro de suas atribuições, como eu disse ainda há pouco, a segurança pública ela funciona como se fosse várias engrenagens que elas vão se casando e esse funcionamento em sincronia é que dá um resultado positivo e exitoso. Então, quando a gente analisa todos esses fatos, né, e verifica que cada um atuando dentro de suas atribuições, o resultado só pode ser positivo. A Polícia Militar realizando as abordagens, realizando a presença física e ostensiva nos locais onde vinha acontecendo mais números de homicídios, realizando operações e incursões, né? O Coronel Paraíso, quero parabenizar ele pelas ações, pela operacionalidade que ele tem dado todas as unidades que estão sob seu comando, não só aqui em Teixeira de Freitas, na 8ª Corpim, mas também nas cidades que estão ali aos cuidados da 23ª, Eunápolis, Porto Seguro. A gente vem observando, a gente percebe o perfil de um comandante operacional que cuida de sua tropa, e isso é muito importante porque soma aos trabalhos que a Polícia Civil vem realizando e o resultado, como eu disse, só pode ser exitoso, né? Agora eu queria falar um pouquinho do número de produtividade. Eu posso olhar aqui, por exemplo, na minha tela aqui. Claro. Então, como eu disse, foram 41 prisões realizadas, foram 35 pessoas presas, expliquei qual o critério de um e de outro, 27 buscas de apreensão cumpridas, aquelas buscas que o juiz autoriza, mandado de busca na casa do indivíduo. A gente foi em 27 endereços, no período de 15 dias. Né? Entre esses, justamente, os galpões onde foi encontrado justamente diversas peças Exatamente. Adulteradas de veículos. Né? Entre esses, os galpões, entre esses também aquela operação de Ocobaça que nós realizamos, que alcançamos algumas pessoas envolvidas em incêndios e florestas, etc. e tal. Entre esses, as ações realizadas em Mucuri, Nova Viçosa, também em Posto da Mata e Tabatã, que integram esses municípios, aqui na sede da Coordenadoria, em Teixeira de Freitas. Foram buscas em vários municípios que integram aqui a Coordenadoria, 27. Foram 1.033 gramas de droga, aí entra cocaína, maconha, crack. Essa droga foi apreendida durante essas buscas, pegou 50 gramas no lugar, 500 gramas no outro, e no final a soma é 1.033 gramas, ou seja, mais de 1 quilo de droga apreendida, né? 3 armas de fogo retiradas de circulação, 2 pistolas e um revólver, 62 inquéritos, como eu disse, distribuídos, 34 movimentados, 23 inquéritos instaurados nesse período, 15 inquéritos concluídos, os casos já elucidados, concluídos, remetidos
para a atuação do Poder Judiciário e a atuação do Ministério Público. 10 autos de prisões lavrados nesse período, que é o número alto também de prisões, quase um por dia, 15 dias apenas. 29 prisões cautelares solicitadas ao Judiciário. Nós pedimos 29 prisões, os casos iam sendo apurados, investigados, e ao longo dessa investigação, apuração, iam sendo identificadas as pessoas autoras do crime e os delegados representando, pedindo ao juiz autorização para prender essas pessoas. Então foram 29 pedidos solicitados. 107 testemunhas ouvidas no período de 15 dias, né? Se você divide 107 por 15, dá um número altíssimo de pessoas que foram ouvidas nesse curto período aqui pelos nossos delegados, pelos nossos escrivães, investigadores, período bastante curto, mas que apresentou uma produtividade não só em prisão, mas também nesse movimento de instrução desses inquéritos que estavam parados. 115 ofícios expedidos pelas nossas equipes, 38 intimações realizadas, 33 laudos periciais juntados aos inquéritos policiais. A gente sabe que para materializar o crime é o laudo que vem para dizer que realmente o crime aconteceu, dizer como a vítima sofreu o golpe, o disparo, etc., né? Os locais onde aconteceram, e 30 relatórios de investigações policiais, que são aqueles relatórios que o investigador faz, dizendo uma direção a ser tomada, as providências a serem adotadas. Então dá uma média aí, 30 relatórios, 2 relatórios por dia durante esses 15 dias, né? Que é um número bastante alto, foi uma produtividade altíssima, não foi só o número de prisões, de pessoas presas, mas também de todo aquele recheio que existe dentro do inquérito policial, que constitui investigação para que a gente saia do local do crime, de uma simples ocorrência policial, até a conclusão desse inquérito e remessa dele para a Justiça, para o Judiciário. Estou bastante feliz com a produtividade apresentada pela equipe, pela empolgação e entusiasmo que eles apresentaram durante esse período. E eu tenho certeza que 2024 vai ser um ano também bastante proveitoso e exitoso, porque a gente pega agora a equipe embalada e pronta para enfrentar os próximos desafios e as próximas metas, que nós temos metas ousadas aí para o ano 2024. Doutor Moisés, eu gostaria de parabenizar toda a equipe do senhor, né, que trabalhou, né, como o senhor mesmo disse, incansavelmente, para poder obter esses resultados na sua pessoa, no qual cumprimento e parabenizo a todos. E, claro, deixar aqui, né, para os nossos internautas, né, justamente o desejo da nossa segurança pública chegar justamente aonde que nós necessitamos, que é justamente com as respostas devidas, como o senhor acabou de relatar, tantas e quantos números aqui relatados pelo senhor. Eu tenho certeza que essa equipe, que esse time, né, que o time, a noção de time é maior do que a noção de equipe. Equipe é um monte de pessoa. Time são essas pessoas com um sentimento voltado a um determinado objetivo. Então, esse time que nós temos aqui em Teixeira de Freitas é um time capaz de realizar muito, é um time que promete muito para 2024. Eu tenho certeza que nós vamos apresentar resultados positivos em prol da segurança pública, principalmente no trabalho mais específico de polícia judiciária, que é a polícia investigativa, de solucionar os casos que estão parados, de apresentar resultados de todos esses eventos danosos que têm acontecido aqui na nossa sociedade. Não só em Teixeira de Freitas, mas em todas as cidades integrantes, porque a gestão aqui da coordenadoria, ela tem que olhar para todos os cantos, todos os fatos, independente de quem seja a vítima, a natureza, quem é a classe social. Nós vamos buscar nos empenhar e apresentar os resultados que nós precisamos e que nós devemos apresentar à sociedade. Eu tenho certeza que esse time é capaz e pode muito, e é com eles que eu conto para me colocar aqui à disposição em 2024 dessa sociedade aqui que compõe todo esse extremo sul da Bahia. Dr. Moisés Damasceno, muito obrigado por ter recebido a nossa equipe, né, do portal Netinho News, e mais uma vez deixar os nossos parabéns e aproveitar para desejar ao senhor e toda a sua equipe um Feliz Natal. Obrigado, vocês também. Com imagens de Cláudio França, Clóvis Neto para o portal